Oi, gente! Hoje eu trouxe para vocês uma peça bem diferente. Eu trouxe uma frente única, que ela é feita com 3 quadrados. 2 e 3. Ao qual nós temos aqui as alças de amarração, laterais e as de cima, os acabamentos. E a franja, que eu fiz dessa maneira aqui, com correntinhas. Mas a receita, ela diz que você pode fazer também franjas cortando fio e fazendo amarração. Ou, como sugestão, quando eu explicar essa parte aqui, que é o detalhe do decote, vocês podem fazer também toda a extensão da peça. Claro para quem for fazer, como posso dizer, quem for fazer as franjas cortadas, faça exatamente como no decote para colocar as franjas. Caso optem por utilizar a franja de corrente, como eu fiz aqui, é só seguir o vídeo. Tá? Outra coisa que eu coloquei também, ó, foi um forro na peça. Aqui. A cor não é o mesmo tom, é um tom de marrom, mas eu não tinha a cor vermelha. Mas eu coloquei contra a luz e não ficou feio, não ficou ruim, tá vendo? Vou até colocar aqui para vocês verem a iluminação, ó. Não fica feio. Eu pensei em colocar um forro mais claro, mas ia ficar parecendo, então eu prefiro colocar um forro mais escuro. Claro que o ideal é colocar sempre da mesma cor da linha que vocês forem utilizar a peça. Então, assim, eu não tinha, então fiz uma adaptação. Utilizei o que eu tinha em casa para fazer, mas também não ficou ruim. Então dá para usar tranquilamente e fica bem bonito no corpo, como eu mostrei nas fotos no início do nosso vídeo. Vamos para o nosso passo a passo? Bom, inicio o nosso trabalho então fazendo nó inicial e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Volto na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3 correntinhas. Dentro desse espaço, eu vou fazer 6 correntinhas, eu vou fazer, contando com as correntes como primeiro ponto, mais 3. Totalizando então um grupo de 4 pontos altos. Faço 1, 2, 3 correntinhas, vou no mesmo espaço, perdão, e faço mais 4 pontos altos. Uma, 2, 3 correntinhas, mais 4 pontos altos. Tá? Uma, 2, 3 correntinhas e faço mais 2, 3, 4 correntinhas. Então, são 4 grupos de 4 pontos altos com intervalos de 3 correntinhas entre eles. Aqui ao final, vou fazer 1, 2, 3. Na terceira corrente de baixo para cima, é só prender com baixíssimo. Fechei. Aqui mesmo onde eu tô, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. E vou fazer um ponto alto para cada ponto da base. 2, 3, 4. Nesse intervalo de 3 correntes, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, se eu somar aqui, se eu contar aqui, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas o grupo são 8. No final, a gente vai completar os 2 faltantes. Só para vocês entenderem. 2 correntinhas, apenas só 2 agora, até o final são só 2. E mais 2 pontos altos naquele intervalo de 3 correntinhas.
e faço os meus 4 pontos altos, um ponto alto para cada ponto da base. No próximo espaço de 3 correntes, faço mais 2 pontos altos. Eu falei pra vocês antes que a gente tinha que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque eu tenho 2 aqui dentro, 2 pra cá. No final, vou ter mais 2 aqui pra poder fechar a nossa quantidade certa. 2 correntinhas, mais 2 pontos altos dentro do intervalo de 3 correntes. E os 4 pontos altos da sequência. Eu vou continuar fazendo aqui e eu retorno quando estiver faltando, estiver na última parte aqui, eu já retorno para vocês. Então, voltei com vocês. Então, como eu falei, já fiz os meus 8 aqui, 8 pontos altos, já fiz os 2 aqui desse lado de cá. Eu tenho que completar aqui. Então, agora eu vou fazer 2 correntinhas, fazer os 2 últimos pontos altos que é necessário para fechar. E um ponto baixíssimo na terceira correntinha da carreira. E assim eu fecho o meu quadrinho. Deixa eu pegar o modelo pronto para vocês. Aqui, ó. Isso, a gente vai fazer exatamente isso daqui. Vamos continuar agora até completar. No meu caso, eu fiz aqui 10 carreiras. Por quê? Pra mim, na minha mão, na minha tensão de ponto, ficou com 18 centímetros. Que dá mais ou menos aí, eu acredito que um tamanho 40, 42 P, né, vamos dizer assim. Se porventura você quiser um tamanho maior, tamanho G, GG, de acordo com o tamanho do busto da pessoa, você vai aumentando a quantidade de carreira seguindo o mesmo procedimento. Pode ser com 12, com 14, enfim. Não necessariamente tem que ser par ou ímpar. Pode fazer, não tem problema. A questão toda, na verdade, é só você fazer o tamanho ideal que cubra o busto da pessoa. Lembrando que isso aqui é uma frente única, então isso aqui vai cobrir o busto e tem a parte do final. Então, são 3 como esse. Como é que eu vou dar sequência agora do nosso quadrinho? Aqui. Eu vou continuar fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas. Vou continuar percorrendo ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto, aqui, ó, até chegar no intervalo das 2 correntinhas. E agora eu vou fazer o quê? 2 pontos altos dentro do intervalo. O intervalo vai ser sempre com 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E assim eu vou dando sequência até o final, completando, no meu caso, as minhas 10 carreiras. Quando já estiver com ele pronto, eu retorno para mostrar a vocês como vai ser feito a costura e demais partes da nossa peça. Bom, já fiz os meus 3 quadrados. Vamos do lado direito. Eu tô olhando o avesso direito, então. Bom, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai montar. Então, é o seguinte. Aqui nós, como eu falei pra vocês, são 3 quadrados. Aqui eu tô colocando direito pra cima. Direito. Vai fazer assim, ó. Esses 2 aqui vai ficar as pontinhas. Então, deixa as 2 pontinhas aqui pra cima, 2 pontas pra baixo, pro lado, então, 2 pontas unidas. E esse terceiro, que é o direito também, direito é esse, eu vou encaixar ele aqui. Então, vai ficar assim. A montagem do nosso cropped é exatamente essa daqui, ó. Assim. Eu tentei fazer ponto baixíssimo para fazer união, mas eu não consegui, não me adaptei. Quem quiser aprender com ponto baixíssimo, pode fazer. Eu vou optar por costurar.
Então, eu vou costurar esse lado aqui primeiro, depois eu vou costurar o outro. Só tô mostrando pra vocês como é que eu vou disponibilizar. Então, aqui, ó, direito com direito. Então, eu virei o direito pra frente, o direito pra frente, pra quando a gente virar aqui, costurar do lado avesso dos dois lados. Aqui, então, nesse cantinho aqui, eu vou pegar no cantinho. Vou passar aqui por dentro, dessa, por aqui, ó, o próprio fio. Vou chegar aqui no finalzinho e vou dar um nó. Depois eu queimo. Posso até fazer um nó só, pensei em fazer dois, mas eu vou fazer um só. Vou dar só um nó, depois eu vou passar esse fio por dentro e vou arrematar para que não fique muito grosseiro aqui no canto. E aqui, o que eu tenho que fazer? Deixa eu botar aqui, deixa eu tentar botar um pouquinho mais próximo. Deixa eu tirar esse daqui para não atrapalhar. Deixa eu pegar aqui. Aqui eu fiz o nó, né? Eu fiz o nó exatamente nas duas correntinhas. Eu vou pegar exatamente nas alcinhas internas do ponto. Então, aqui. O ponto alto sempre tem duas alças, né? A de dentro e a de fora. Então, eu tenho que pegar ponto com ponto. Vou pegar o primeiro ponto alto de um lado e vou soltar. Por isso que é bom a gente arrematar já de uma vez, para não ter risco de soltar. Mas espera aí, eu vou segurar aqui para ele não sair. Aqui, ó, pegar uma alcinha daqui de dentro, opa, uma alcinha daqui de dentro de um lado e uma do outro, assim. E passar uma costura, fazer uma costura normal, só que em vez de passar nas duas alças, eu vou passar nas duas de dentro. Aí aqui é só seguir pegando, ó, as duas alcinhas, ó, uma de um lado e do outro, acho que agora aqui dá pra ver. Uma de um lado e do outro. E costurar. Costura normal. Você vai pegar sempre o mesmo ponto, tá vendo? Aqui. E vai seguindo até o final. Eu vou fazendo a minha aqui. Só uma sugestão, se vocês quiserem costurar de uma outra forma, fiquem à vontade, mas a posição foi aquela que eu expliquei. Bom, voltei para mostrar a vocês como ficam os nossos quadrados unidos, tá? Fica um aqui embaixo e dois aqui em cima, exatamente que é a parte do nosso sutiã, ou seja, a parte de cima da nossa frente única. Como eu expliquei, essa questão aqui do tamanho vai ser de acordo com o tamanho do busto seu ou da sua cliente. Então, você vai fazer o quadrado conforme o tamanho do busto. Lembrando que aqui nas laterais você vai colocar uma parte para amarração. E aqui em cima a mesma coisa, mas o importante é aqui o tamanho cobrir, o tamanho que a pessoa desejar. Então, fica desse jeito aqui, ó, fica assim, esse formato. Eu não tô com a agulha com a linha na agulha, ainda não arrematei ainda. Deixa eu só mostrar a vocês que eu falei em relação à costura, mas eu fiz uma costura simples. Então, assim, não tem nada de muita dificuldade para fazer. O que eu fiz aqui nesse caso? Eu peguei, porque a linha é um pouco brilhosa, vou tentar ver se eu consigo, aproximando, mostrar, mas é complicado porque a linha é brilhosa, então não vou sei se eu vou conseguir mostrar exatamente o que eu fiz aqui. No ponto alto, vou mostrando por aqui que fica mais fácil para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Aqui no ponto alto, aqui, existe essa alça e essa alça, tem duas alças. Aqui eu tô no avesso, perdão, aqui eu tô no direito, aqui eu tô no avesso. Então, vou pegar aqui como se fosse fazer, né, avesso com avesso, né, colocando os direitos pra frente.
Então, como se eu tivesse que costurar, eu vou fazer, não vou costurar porque eu já fiz a costura, mas só para mostrar a vocês como eu peguei. Podem fazer com ponto baixíssimo também, tá? É opção de vocês. Eu optei por fazer por costura simples. Então, eu vou pegar aqui, ó, tem duas alças aqui e duas alças desse mesmo lado. Os pontos se encontram porque a quantidade de pontos de um lado é o mesmo do outro. Então, aqui vocês vão fazer o seguinte, ó, pega a alça de dentro com a outra alça de dentro do outro ponto aqui e costura. Só não vou passar porque senão eu vou costurar. Aqui eu tenho que arrematar, mas eu posso passar e depois eu tiro, porque eu vou arrematar o ponto. Tá, fiz aqui. Vou no próximo do lado, pego de um lado, pego do outro e faço a minha costura. E eu continuo fazendo isso até atingir até o outro lado, ou seja, até finalizar a peça. Feito isso, como eu mostrei a vocês, a costura fica... Aqui vai abrir porque não tá costurado. Aqui vai abrir. Mas só para mostrar como fica. A costura aqui, ó, ela fica assim. Não fica alta, fica bem baixinha. Tá vendo? Do outro lado também, do lado direito, fica imperceptível. E do lado avesso também fica um acabamento bem bonitinho, tá vendo? Que a gente pega só nas alcinhas. Então fica um acabamento bem bonito. Aqui, ó, podem olhar. O lado avesso e o lado direito. Eu já volto então com a peça arrematada pra gente fazer as alças. Bom, voltei então, já fiz os arremates necessários, vamos agora fazer a alça da nossa blusa. Então, na parte de cima, onde tem a parte onde fica o crochê, né, o sutiã da peça, a gente vai fazer o seguinte. Faz o nó inicial, passa aqui por entre essas duas correntinhas, puxa e faz um ponto baixo. Aqui você faz um ponto baixo, sobe uma, duas, três correntinhas. Nesse mesmo intervalo, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Fiz os meus 4 pontos. Vou subir agora uma, duas, 3 correntinhas, virar o trabalho e continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Esse procedimento, a gente vai fazer por 35 centímetros. Isso vai depender muito do tamanho da pessoa que você vai estar fazendo para amarração. Então, aqui em média dá 35, pode fazer com 40, enfim. Vai depender do seu ponto e da necessidade que você vê em relação à amarração. Aí você continua fazendo e eu retorno. Voltei, gente, apresentando para vocês já a nossa peça quase pronta. Aqui vocês podem ver que, como eu já havia feito a vocês, eu fiz a costura. Aqui eu fiz as alças. Opa, tá embolado aqui, deixa eu tirar o nó aqui para mostrar. Essa aqui ficou sendo a nossa alça de cima. Aqui, parte do nosso decote. Aqui é o decote. Aqui a alça. Como eu expliquei, 4 correntinhas, 4 pontos altos. E volta, 4 pontos altos. Aqui na alça de cima eu fiz 44 grupos. E nessa alça aqui que a gente vai ter que amarrar para trás, então na alça lateral aqui eu fiz 60, fiz um pouquinho maior. Mas aí vocês façam de acordo com o tamanho de vocês, tá? Eu vim mostrar agora para vocês o acabamento do nosso decote. Então aqui mostrar como é que faz o acabamento do decote. É muito simples, não tem nada demais, a gente trabalha no direito da peça. Então aqui, a gente vai pegar aqui, ó, no primeiro ponto alto aqui do decote, no primeiro aqui de base, vou puxar aqui e vou fazer um ponto baixo. Já prendi aqui. Vou fazer agora uma, duas, 3 correntinhas, vou pular uma, vou no próximo e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, 3 correntinhas,
pulo a próxima, vou no próximo e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo a próxima, vou no próximo e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e vou fazendo isso todo o nosso decote. Eu vou fazer até chegar lá embaixo, na parte onde tem exatamente o decote, né, que é a parte do V, para mostrar a vocês como fazer aqui, mas também não tem nada de muito complicado de fazer não. Então, é só para mostrar como vai ficar. Eu já retorno. Então, como eu falei, voltei. Vou mostrar a vocês aqui. Ó, já fiz as minhas 3 correntinhas, pulei uma de base, vou na próxima e faço um ponto baixo. Aqui, não vou também me prender muito nesse detalhe aqui, porque é só para passar de um lado para o outro. Então, aqui vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, exatamente na junção aqui, onde tem a costura, eu vou colocar um ponto baixo aqui, que ajuda a segurar a costura. E já vou partir para lá. Deixa eu só prender aqui no meio mesmo, que eu não prendi exatamente no meio não. Peraí, gente. Prender exatamente aqui no meio, ó. Aqui, exatamente na junção da costura. Entre as duas aqui, ó. Posso até fazer um ponto meio relevo aqui na frente. Aqui, ó, pegando o ponto baixo pela frente. Aqui. Acho que eu saí do foco, né? Peraí. Eu fiz assim, ó. Passei entre as duas aqui, ó, entre esses pontos aqui, ó, fiz assim, passei a agulha aqui por trás, ó, entrei aqui pelo buraco, por esse buraco aqui das duas correntinhas, passei aqui por trás, puxei aqui e fiz um ponto baixo. Aí eu faço 1, 2, 3 correntinhas, já vou lá no meu primeiro ponto alto aqui da carreira e já vou subir. Tá vendo aqui que eu fiz então? Ó, fica até bonito. Tá legal aqui fazer isso aqui. Então, quando chegar aqui nesse meio, vocês passem aqui por trás, né? Como eu fiz aqui. Passa aqui por trás, puxa e faz um ponto abaixo, pego pela, na verdade, pego por trás, né? Você coloca por trás aqui do ponto, aqui, ó, e puxa a laçada e ele fica exatamente meio que na frente, dá uma ajustada na peça aqui, dá uma ajustada na costura, esconde a parte da costura que a gente fez, né, que é a junção, e ainda dá um ajuste legal no decote. Achei que ficou bem bonito. Bom, aí vamos lá, e aqui continua a mesma coisa, que vai até o final. Ó, opa. 1, 2, 3 correntinhas, um vai no outro. E aqui continua, 1, 2, 3 correntinhas. E assim a gente vai continuar até o final. Então, assim, é só esse pedaço mesmo, só até aqui, até o primeiro ponto alto daqui. Hoje eu vou finalizar e vou arrematar. Eu retorno, que já tem mais um detalhe para fazer na parte de baixo da nossa peça. Decote finalizado. Já finalizei meu decote. Ficou desse jeito, só amarrei aqui para poder facilitar. Já tá finalizado já o decote, aqui ó, finalizado, aquele detalhe que a gente colocou aqui embaixo, ficou bem bonito. Agora vamos fazer o seguinte, tem duas opções para fazer a detalhe aqui de baixo do corpo da peça. Deixa eu dar uma amarradinha aqui. Ou vocês cortam fios no tamanho de 20 centímetros para fazer as franjas, ou pode fazer a franja como eu vou fazer da minha, com correntinha. Eu achei, pra mim, achei mais fácil, não tá cortando fio, não sou muito fã não. Então, o que eu vou fazer aqui em relação ao acabamento da parte, exatamente aqui, ó, abaixo da nossa alça de amarração das costas. Aqui eu vou prender o fio, bem aqui, ó, no primeiro ponto alto aqui, ó, no primeiro ponto alto, logo a seguir da alça de um ponto alto, você vai prender aqui e vai fazer uma corrente. Vai subir 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Seguro na 21ª aqui, ou bota um marcador, que eu tô sem marcador agora, mas coloca um marcador. Ou então segure, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Volto na minha 21ª corrente aqui e faço um baixíssimo. Baixíssimo é aquele que a gente passa de uma vez só. E vou voltar fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Faço as minhas 21 correntes e eu vou prender exatamente no ponto seguinte, ao lado, aqui. Aí agora, o que a gente vai fazer? Daqui mesmo eu vou partir fazendo 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vou fazer minhas 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Volto aqui, prendo com baixíssimo e faço 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Daí não vou fazer do lado não, eu vou pular, próximo ponto, vou no seguinte, aqui ó, vou pular esse da base, vou no próximo e prendo. E daqui pra frente vai fazer exatamente a mesma coisa, eu vou subir as minhas 21, novamente, fazer as 13, voltar com as 21, pular um de base e fazer novamente. Então vai ficando assim, ó. Eu já fiz 2 aqui, deixa eu só puxar o fio aqui pra vocês verem como fica. Essa é uma opção de franja que eu vi, que eu achei legal. Não há necessidade de fazer um monte de corte de fio. Não se preocupa na questão da regularidade, se vai ficar maior ou menor, isso aqui é indiferente, mesmo porque franja, quando você faz também, quando você corta o fio, não exatamente fica igualzinha. Isso também vai ter um caimento aqui pra frente, então não tem problema. Então ela vai vir pra cá, ó, vai fazer isso, vai acabar se misturando, ninguém vai perceber que tá mais ou menos, enfim. É um detalhe que não precisa se preocupar. Eu vou continuar fazendo a minha até eu chegar ao final, né? Chegando aqui vocês fazem a mesma coisa, não tem muita coisa para explicar. Aqui é a mesma coisa, faz na corrente, depois volta na corrente, pula uma corrente, faz na outra. Isso aqui é uma questão só de ajustar e vai fazendo até aqui o final. Até aqui, desculpa, até a outra alça. Eu vou fazendo as minhas então e retorno para mostrar a vocês como ficou.
E eu mostro também a questão do forro, a aplicação do forro para vocês. Então já retorno. Voltei, gente, para mostrar a vocês como ficou a peça com o forro. Eu falei para vocês que eu ia voltar falando sobre o forro. Deixa eu só explicar para vocês uma coisa. Isso aqui, essa cor aqui, como vocês podem estar observando aí, não é vermelho, tá? É um tom de marrom. Só que eu fiz o teste para ver se ia ficar feio, mas não ficou, tá vendo? Parece muito pouco. Então, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Eu não sou costureira, então eu mesma que fiz. Vocês podem observar aqui que não tá perfeitinho, assim, ó, não tá direitinho, mas eu tenho o meu jeito, eu tenho máquina de costura, eu fiz em casa. Tá vendo aqui, ó? Não ficou direitinho, ficou mais ou menos. Teve umas partes que ficou pra cima, outra pra baixo, mas enfim. Dá pra cobrir a parte que me interessa. Deixa eu explicar só uma coisa pra vocês importante. Antes de vocês começarem a fazer a franja, que eu vou até aproveitar pra mostrar. Antes de começar a fazer a franjinha aqui, deixa eu mostrar como é que fica a franjinha. Vocês façam o corte do tecido que vocês quiserem. Aqui eu botei um tecido de malha. Interessante que seja na cor própria da linha que vocês estão utilizando, porém eu não tinha, então eu utilizei essa, mas não ficou ruim, tá? Então façam o corte, façam a costura e depois coloquem a franja. Eu tive esse problema na hora de costurar, mas enfim, deu tudo certo no final, porque como eu falei, eu não sou costureira profissional. Espero que vocês tenham gostado da peça e até um próximo vídeo.